Bom dia, paz. Davi era filho de um caso extraconjugal, seja da parte da sua mãe ou da parte de seu pai? É isso que você acredita? Porque hoje em dia eu nunca ouvi isso em anos anteriores, na minha infância, assim, na minha juventude, e eu não ouvi esse tipo de coisa. E hoje a gente passa a ouvir essas afirmações por parte de pregadores modernos que já ouvi, né? Igual tem um pastor aí que fala que Davi, a mãe de Davi, ele usa o Salmo 51 para afirmar que Davi foi concebido em pecado, ou seja, sua mãe adulterou. Gente, isso é um absurdo. Ou eu já ouvi outro dizer que quem pecou foi Jessé. Teve um caso com outra mulher. Ora, bolas. Por que isso, irmãos? Por que isso, pessoal? Por causa do Salmo 51, qual base se tem para se afirmar uma coisa dessa? Ah, porque Davi ficava isolado, apacentando as ovelhas. Ele era maltratado, ele era ruivo, ele era diferente dos irmãos. Gente, eu suponho que Davi seja o caçula. E os outros tinham seus afazeres, igual os três irmãos de Jessé estavam na guerra com Saul. E os outros tinham outros afazeres. Agora, porque Davi ficava apacentando as ovelhas, ele era maltratado, porque na hora que foi apresentar os filhos a Samuel, Davi não estava presente, por isso ele não era o filho legítimo. Gente, não é isso. A gente entende que quando Deus vai chamar alguém, até nós, seres humanos, entendemos que quando Deus vai chamar alguém, ele vai chamar o mais bonito. Nem sempre talvez seja, mas geralmente é o mais bonito. Mas um homem forte, né? Igual eram os filhos de Jessé, que estava na guerra com Saul. E ele apresentou logo, falou, seu pá. O próprio Samuel falou, pá, esse que Deus tem escolhido, olha que passou o primogênito. Esse sim é o homem, olha pra você ver que formosura, olha pra você ver que como é que o homem é forte. Então, o próprio Samuel, como um homem, pensou que seria aquele. E Jessé falou assim, Davi não vai ser escolhido, porque ele é o mais novo, nem idade ele tem ainda. Agora, afirmar porque era ruivo, era diferente dos outros, gente, eu tenho irmão, o meu olho é verde, eu tenho irmão do olho azul, eu tenho tia do olho azul, eu tenho primos do olho azul, e, igual eu disse, irmão, tia, primo, e outros dos olhos castanhos. Um é mais claro, o outro é moreno. Peraí, por isso houve relações extraconjugais desses familiares, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha mãe, no caso, né? Ou da minha avó. E isso é um absurdo a gente afirmar por causa daquilo que a Bíblia diz e que ele diz no Salmo 51. Em pecado gerou minha mãe. Poxa, nós herdamos o pecado segundo a Bíblia. Paulo disse, segundo a Bíblia, nós herdamos o pecado de Adão. Paulo disse, por um homem entrou o pecado no mundo, por isso todos pecaram. Por isso que ele citou aquele salmo, pela fraqueza dele de ter feito aquele tipo de mal, de ter pecado com Betseba, aquele caso, né? Depois cometeu um homicídio, né? Todos, a gente que é leitor conhece a história. Aí ele pedindo a Deus que purificasse ele daquele pecado e que não retirasse dele o Espírito Santo. Gente, é somente isso. Não tem um caso extraconjugal. É muita tristeza os pregadores modernos vêm com as suas novas teologias, ensinando coisas modernas, coisas novas, de que a Bíblia é a mesma que era antes. E que ninguém pregou antes, e hoje o moderno, ele pensa que está descobrindo a pólvora, está descobrindo coisas novas na palavra. A palavra é a mesma, que é o homem que está se corrompendo e ensinando coisas erradas. Eu tenho inúmeras provas de que as pessoas leem, mas não aceitam o que está escrito, só aceita a ideia dele, o que ele pensa. Ele prega o que ele pensa e não o que está escrito. Ele prega o que ele aceita, mesmo tá vendo que ali está escrito uma coisa, ele fala que é outra. É isso que tem acontecido hoje. E por isso existem muitas placas de igreja,
muitas placas. Deus não está olhando placa, Deus fica triste com uma situação dessa. Então, existem muitas placas porque uns não concordam com o outro. Uns pregam com amor, outros pregam por ganância, né? Mas, como disse Paulo, importa que seja pregado o evangelho, né? Mas é isso, meus irmãos. Aqueles que gostou e que compreendeu a mensagem, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Se você concorda ou não concorda, eu gostaria de ouvir seu comentário a respeito disso. Eu agradeço, Deus abençoe.